Muito bem, Ciência Política no ar. E vamos trazer para você, na abertura do programa, novas imagens. Hoje completa um mês da tentativa de golpe em Brasília, com a depredação dos três poderes, e surgem novas imagens. Nós vamos lhe atualizar sobre a situação de hoje e discutir, para trazer para você o que ainda falta avançar nestas investigações. Olha, o governo Lula, essa daí é a do garimpo. Juliano, traz para a gente antes essas informações a respeito do 8 de janeiro, que são imagens inéditas do presidente Lula vendo a destruição no Palácio do Planalto. No dia 8 de janeiro, foram divulgadas hoje, no dia em que os ataques completam um mês. Lula é filmado sozinho em salas com cadeiras reviradas, televisões, móveis destruídos no Planalto. Ele também aparece conversando com ministros do STF. O vídeo traz momentos em que os invasores dos prédios destroem o patrimônio público. Também mostra o trabalho dos servidores para a limpeza do local e destaque para a troca do comando do Exército. Confira na íntegra. Os terroristas engradaram o Palácio do Planalto. Móveis do Planalto, arremessados da rampa. Palácio do Planalto destruído. Repetição. 3 horas e 1 minuto. Feito direto de Brasília. Mesmo em Brasília. Apoiadores radicais. O resultado legítimo das eleições. Vieram desde sábado em caravana. Cenário de guerra. Todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Aqui ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas, se fingirem de nacionalistas, façam o que eles fizeram hoje. Houve negligência de quem deveria não ter negligência. A gente vai trazer uma equipe de aproximadamente 50 peritos para cá, aos pouquinhos, tem delegados aqui também. Nós já temos mandados de prisão expedidos e outros tantos serão solicitados pela Polícia Federal. Uma coisa horrível, uma coisa que eu nunca vi minha vida inteira. Tenho o quê? 20 anos eu aqui, eu nunca vi um negócio desse. Muito triste, então isso dói demais pra gente. De coração, muito obrigado a cada companheira, a cada companheiro pelo trabalho que vocês fizeram. Que Deus abençoe vocês. Nós não vamos permitir
que a democracia escape das nossas mãos. Foi feita a intervenção e começamos a colocar ordem na casa. Tem quase 1.500 pessoas presas e vamos chegar a quem financiou. Essas pessoas foram detidas. A gente observou que eles estavam algemados dentro de cerca de 1.500 pessoas. Teve a prisão determinada pelo STF. As instituições irão todos os responsáveis. As relações, principalmente no Comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. Iria apresentar aqui aos senhores o general Tomás, que a partir de hoje é o novo comandante do Exército Brasileiro. A sociedade brasileira, ela está precisando de um pouco de paz. Eu quero reconstruir o direito das pessoas viverem, sabe, com tranquilidade. É para isso que eu ganhei as eleições, para recuperar o processo civilizatório desse país. Tá aí, o vídeo traz as imagens inéditas de Lula no Palácio do Planalto, remonta algumas cenas daquele trágico dia 8 de janeiro, na sequência o trabalho de reconstrução, e aí a gente valoriza muito o trabalho de cada servidor que está trabalhando ainda hoje, inclusive muitas dessas obras ainda precisarão ser restauradas, mas na limpeza, na reorganização das casas, não só do Planalto, mas também do Congresso e do STF. Me chama muita atenção a imagem que a servidora passa mal, ela não consegue ficar diante de tanta destruição. É essa imagem exatamente que está passando agora aqui na tela. Só na Câmara, Ananias, já tem um levantamento, só na Câmara, ali na Câmara, o prejuízo material, Sim. como o João estava falando agora, tem um prejuízo de memória aí que não é irrecuperável, foi de São mais de 3 milhões, milhões. Né? Não, só na Câmara. Vai subir muito mais do que isso, não tenho a mínima dúvida. Hoje está em 20,5 milhões no total, né? Porque, por exemplo, o STF é menor, são menores dependências, né? Ele finaliza, João, o vídeo ali com a imagem da reconstrução, né? Dos poderes se reconstruindo, se reerguendo e a democracia permanecendo em pé. Eu acho que o 8 de janeiro, Ananias, é uma data que a gente tem que sempre lembrar. Por quê? Porque a gente sempre fala da proclamação da República, da descoberta do Brasil e tudo. E o 8 de janeiro é uma data de reafirmação, tá entendendo? Porque ali, efetivamente, foi um momento em que a gente teve o Múcio, mesmo com aquele jeiticismo dele, ele teve uma palavra ali certa. Ele disse, houve uma fratura, por exemplo, no relacionamento dos militares com os civis no que antecedeu aquilo ali. Houve uma certa fratura. E ali, quando o Múcio está mostrando o novo comandante do Exército, ele está mostrando que, mesmo ele sendo uma pessoa de confiança dos militares, tendo ligações com militares, de que os civis estavam no comando do país e que não era assim que se tratava, que foi um momento em que o governo, mesmo sem fazer muita live, trocou o comando do Exército, né? Tinha sido dado ao general 3 estrelas mais antigo e foi passado para uma pessoa realmente de confiança. Por quê? Porque quando o presidente tomou posse, ao invés de colocar uma pessoa de confiança, ele colocou os mais antigos, os decanos. Vamos colocar assim, que a gente diria no direito, os decanos. E aí eu acho que é uma data para a gente reafirmar, né? É uma situação vergonhosa, e eu disse, o prejuízo aí que a gente tem, material, ele é nada perto do prejuízo material. Se queimou cópia de Constituição, fora aquela que está lá, teve outras que foram rasgadas. Tem cópia de documentos históricos do tempo do Império que foram rasgadas. Outras foram furadas. Eles tinham um prazer enorme em furar telas. Furaram tela da Tarsila do Amaral, que é uma das maiores brasileiras, né? Ari, a reação do presidente Lula, ao entrar no Planalto e ver aquela destruição, é uma pessoa incrédula, que não está acreditando no que está vendo. É uma pena que quem está nos assistindo neste momento na 90.3 não viu as imagens de quem está aqui no canal de TV aberta, porque o presidente Lula, que é um homem de muita energia sempre, né? Ao falar, ao gesticular, ele estava acabrunhado de uma forma entre impotente e surpreendido, impactado. É a palavra melhor, é a palavra que nesse momento eu escolho para descrever o presidente Lula. Tem um momento em que ele olha do andar superior para a destruição, no andar de baixo, que ele para
e ele faz uma vistoria rápida com o olhar. Eu nunca tinha visto o Lula com um semblante tão condoído, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa imagem. Mesmo nos momentos em que ele foi preso, em que ele foi solto, eu nunca, nos momentos em que ele se emociona, eu nunca tinha visto. Olha aí, os ombros dizem muito sobre a postura de uma pessoa. Pronto, ombros encolhidos. Quer dizer, isso é impactante. E hoje a gente sabe, não foi um movimento espontâneo de radicais bolsonaristas, foi uma tentativa mesmo orquestrada de golpe, melhor organizada e melhor planejada, inclusive, que o episódio do Capitólio nos Estados Unidos. Hoje a gente sabe disso, né? Kátia? É um Rio Centro que não deu certo, né? Verdade. A bomba não chegou a explodir. Um Rio Centro que não deu certo. Mas a intenção era claramente causar a ruptura. E eu volto a dizer, a gente teve muitos sinais. As manifestações de coronéis das Forças Armadas há 1 ano, 2 anos atrás, em redes sociais, a gente via ali e sempre eram rechaçadas com o quê? Nota de repúdio dos outros poderes. Sim. Né? E eu acho que se imaginou as forças democráticas, realmente democráticas do país, eu acho que elas imaginavam que realmente não chegaria a esse ponto, né? Que tudo não passava de bravata. Porque, na verdade, dentro da ideia, dentro do método, fazer com que pareça bravata também é intencional. Mas aí o 8 de janeiro mostrou que existe sim, e hoje a gente tem que lembrar que o Brasil, ele ainda está, um país dividido. A eleição do presidente Lula, ela foi por uma diferença que não significa essa consolidação, ainda há um caminho. O que não se tem de verdade hoje, de fato, é esse líder, porque eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu muito terreno. Então, aquele percentual que coaduna, que comunga dessas ideias de retorno da ditadura, militares no poder, eles estão, na verdade, acéfalos, mas que são muitos e estão aí, isso são. França? Uma parcela da sociedade que tenta relativizar os atos do dia 8 de janeiro segue questionando por que se fala tanto nesses atos do dia 8, o porquê dessas imagens serem divulgadas, mas é importante sempre sinalizar que há a necessidade de se lembrar esse movimento vergonhoso do início do ano, para que não fique esquecido. Uma parcela dos brasileiros tem a memória curta, esquece rápido, e é importante mostrar o quão vergonhosa, o quão criminosa foi essa ação, que segue sendo apurada, investigada pelos órgãos competentes e não vai ficar por isso mesmo, porque não pode ficar por isso mesmo. E essas imagens sintetizam bem a destruição que foi deixada por esses terroristas e que devem responder por esses atos, por terem atentado contra as nossas instituições democráticas. Então, inclusive ratificando o que o João disse, essa data e essas imagens devem sempre ser lembradas para que os brasileiros não esqueçam e isso não volte a ser repetido nunca mais no nosso país. Olha, no dia de hoje... Nisso, só que o ouvinte está perguntando aqui, é o ouvinte do Ari, inclusive. Sim. Perguntando aqui, Kátia, tu foi falar do Rio Centro, ele disse, fica com um código aí, eu sei lá o que é Rio Centro. Ai, gente, desculpa, pelo amor de Deus. Explica, Kátia. Gente, o que deflagrou realmente o golpe militar, né, a tentativa a bomba que explodiu nas manifestações, e aí que obrigou o exército a entrar, ir para as ruas, aí veio AI-5, veio tudo, depois descobriu-se que foi uma bomba plantada, pelo próprio exército, para justificar que é semelhante, né? Sim. Uma confusão para justificar que o exército fosse às ruas para conter os civis. E o centro, só para explicar, Kátia, é o Centro de Convenções do Rio de Janeiro, para localizar. Foi no Rio de Janeiro. Lá foi colocada uma bomba maior, segundo as investigações que foram todas barradas pela Justiça, né, militar naquela época,
foram orientados pelo coronel Perdigão e pelo o Newton Cruz, que era o chefe do Serviço Nacional de Informações, né? O SNI, o famoso Serviço de Informações, que hoje corresponde à ABIN, né? Eles articularam com um grupo de militares e colocaram uma bomba lá num show de MPB, num festival de MPB que estava acontecendo, que era para induzir a população, porque aquilo era um ato terrorista. Comunista. Né? Comunista. Colocado pela direita, né? Pela Foi dire- colocado pelo pela pessoal, direita, pelo exército. da extrema-direita, com o apoio do Com o exército, apoio do mas exército. extremistas colocaram para... Foi mais parecido com o episódio do caminhão, que o caminhão que explodiu, era para ter explodido no próximo aeroporto de Brasília, era para ser muito parecido com o episódio do Rio Centro. Estão conectadas, né, as ações. O modus operandi é parecido, né? E aí, depois da explosão, depois desse Veio o episódio, foi que a radicalização, ditadura né? se implementou de forma no país, né? E por não termos essa cultura de memória, de lembrarmos, não termos nem visualmente, não se tem museu da escravatura, não se tem museu da ditadura, não se tem o que mostre realmente o que significa essas rupturas, é que tais situações acontecem e é por isso que se está batendo tanto na tecla do 8 de janeiro. Agora é interessante. Vou fazer uma correção porque... bem aqui. Veio o AI-5 não. O incidente lá do Rio Centro já é em 81. Era para o Figueiredo continuar o mandato. Era para Desculpa. a reabertura. A reabertura. Era Estava sendo articulada. Era para a reabertura. Que inclusive a reabertura é bom que a gente deu os créditos. A Estava reabertura com o sendo pacote de articulada. abril, que por coincidência. O incidente é 30 de abril e o pacote de abril também. É considerado E é articulada por um considerado. Era isso que eu ia dizer, pelo petróleo. É considerado uma tentativa frustrada da extrema-direita de barrar o processo de redemocratização do país, né, que é aquela anistia ampla e restrita Já era o governo do João e gradativa, Figueiredo lá, né? Que você diz, vamos fazer uma anistia ampla, gradativa. E aí o episódio não foi bem sucedido, porque foi descoberto em seguida, uma investigação rápida, de que a bomba tinha sido plantada pela extrema-direita. Olha aí, nosso Aripédia. Pois é, E não, foi eu tava lembrando, do carro Sim. de combustível. Agora é um Onde- caso que exatamente como esse aí, não deu certo. Não deu certo. Eles tentaram, mas aí Onde viram que não havia mais. esse caso é o bolsonarista que colocou a bomba no caminhão, só que não detonou, né? Não Graças detonou, a Deus, não E explodiu. E lá, parte- inclusive, morreram alguns dos extremistas no Rio Centro, que a eles bomba pretendiam explodiu, explodiu antes do programado. E essa questão do financiamento, porque nenhuma dessas ações podem ser feitas por quem ganha salário mínimo, né? Se não tiver Porque é leigo também, né? se não tiver um recurso para se financiar tudo isso, porque nada disso é legal. E tudo que é adquirido no mercado paralelo legal tem um preço. Custa caro. Nesse caso aí, por exemplo, quem foi que deu os explosivos para esse cidadão lá que botou, né? Explosivo não vende na rua. Por isso que o presidente Ou bate você tanto tem nessa uma questão do pedreira, ou você financiamento. tem uma pedreira, uma indústria de pesada, de demolição, ou então você tem o acesso às suas Os samadas, métodos né? se repetem, né? Felizmente, dessa vez não foram bem sucedidos. Olha, hoje se falou muito sobre o 8 de janeiro, está completando um mês, e uma das pessoas que falaram foi o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele afirmou que os atos de 8 de janeiro estão conectados com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o círculo íntimo do ex-presidente. Bolsonaro foi incluído no inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura quem são os responsáveis pela depredação das sedes dos três poderes. Flávio Dino, sobre o envolvimento de Bolsonaro, disse a seguinte frase hoje, abre aspas, quem o colocou nessa situação foi ele próprio, Bolsonaro, que publicou um vídeo de apoio ou de incitação a esses atos terroristas golpistas e, posteriormente, aliados seus, deputados, senadores, pessoas credenciadas de seu círculo íntimo, que mostraram que havia um engendramento que passava por reuniões com ele, Bolsonaro, fecha aspas, Flávio Dino, ministro da Justiça. Nós já mostramos ontem aqui, inclusive, que o TSE manteve a minuta golpista no processo que pode resultar em Bolsonaro fora das eleições a partir da sua inelegibilidade. E hoje, Flávio Dino
puxa mais uma vez esse fio, que é o fio de que, olha, todo o discurso, os vídeos, as falas de apoio, as falas de incitação a esses atos de Bolsonaro, depois dos seus aliados, pessoas do seu círculo íntimo, tudo gerou engajamento. E este engajamento resultou na prática. Se extrapolou daquele discurso de rede social, se extrapolou daquelas conversas de WhatsApp e o que se viu foi um sistema organizado e financiado que resultou nesses atos. O que se avança ali é para se chegar cada vez mais próximo ao próprio presidente, ex-presidente, nessa questão. Olha, esse processo de responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro está bem claro. Inclusive, o presidente Lula, embora não tenha citado nominalmente o ex-presidente, falou isso, inclusive, no discurso hoje, aliás, no discurso hoje, porque é o seguinte, o presidente e todo o entorno dele, eles deram o suporte para que a tentativa de explodir o caminhão fosse engendrada e depois o suporte para que os quase 100 ônibus chegassem a Brasília, para que o acampamento golpista em Brasília tivesse ali 3 refeições diárias, banheiros químicos para manter o núcleo que ia dar suporte ao golpe. Eles trabalharam em sintonia com o então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que estava com o Bolsonaro lá em Orlando, quando dos atentados. Os oficiais estavam ausentes de Brasília, colocaram menos policiais do que o necessário para fazer o policiamento, apesar do alerta do ministro Flávio Dino. Então, essa responsabilização do Bolsonaro, ela está evidente hoje. A diferença é que os 30% que o apoiam até debaixo d'água, eles lamentam que o golpe não tenha dado certo. E o restante da população respira aliviada por não ter dado certo. Olha, já